E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nossa série Jogando e Explicando. Estamos na luta para voltar aos 2.700, para chegar aos 5.000 inscritos, subir no ranking global. Deixe seu like, se inscreva, fique ligado no nosso conteúdo. Enfrentando o adversário 2526, uma Caro-Kann. O ataque para 9, A4, C6, D4, D5, E por D5, C por D5, C4, cavalo F6, cavalo C3, cavalo C6, E6, G6. São as respostas principais aqui para as pretas. Ele jogou D por C4. Vamos tomar aqui de bispo. Cavalo F3, temos uma posição de peão-dama isolado, característica dessa abertura. Vamos rocar. Bispo D6. Torre E1. Mandou roque. Tá. Agora... vamos jogar bispo G5, cravando ali o cavalo. Bispo H4. Parece uma posição boa de peão isolado. Normalmente esse bispo sai em E7, né? Pois é, ele acabou perdendo um tempinho aí. Agora vamos fazer o seguinte plano. Bispo B3, dama D3, torre de AD1, bispo C2, né? Também está na pauta. Vamos ver como que ele vai reagir aqui. Ele perdeu um tempinho com bispo D6, bispo E7. Né? Adversário 2.526, ratezinho alto. Aí pode nos ajudar na tentativa de voltar aos a chegar perto. Né? A gente ainda não chegou lá. Dos 2.700, estamos com 2.691. Cavalo D5. Bispo toma E7, ele vai tomar de cavalo aqui. Vamos lá, bispo toma E7. Vamos jogar dama D3. Torre AD1 é um plano, né? Bispo C2 também, se bem que ele vai defender com G6. Mas me parece uma boa vantagem de desenvolvimento aqui. Cavalo BC6 jogou de volta. Cavalo D5, está perdendo muitos tempos aí com esse cavalo. Agora bispo C2. Vamos provocar um enfraquecimento aqui. Ele deve jogar G6. G6. Agora... Cavalo E5, cavalo B4, né? Eu acho que cavalo toma é uma boa jogada. Ele tomou de E rapidamente. Quer jogar bispo F5. Cavalo E5, bispo F5. Tá, vamos jogar com dama D2. Tacando lá. E agora cavalo E5. Acho que a gente tem uma pequena vantagem. Também não é nada tão terrível assim. A estrutura de isolado virou a estrutura com centro simétrico. Mas a gente tem uma boa vantagem de desenvolvimento. Aqui cavalo C6 é uma ideia. Eu posso trocar e aí jogar pela fraqueza do peão de C6 na coluna C. Vamos ver. Eu acho que é o que vai acontecer. Vamos jogar aqui com torre AC1. Aqui com certeza as brancas têm
uma pequena, porém estável e agradável vantagem. Agora pressionar o peão de C6, a casa C5 está fraca. Bispo A4 é uma ameaça, ganhando um peão aqui, porque eu atacaria 2 vezes, ele não teria como defender. Então é possível que ele defenda, ou não, né? Jogou torre E8. Agora eu vou jogar bispo A4. Bispo D7. Se eu tomar, bispo toma. Se ele tomar aqui, dama toma. Eu ganhando um peãozinho, né? Aqui B3. Solidificar aqui a estrutura na ala da dama. Estou ameaçando tomar mais um peão. Falta só um respiro para o rei, que pode vir aqui a qualquer momento. Mas aqui a gente está pressionando bem. Estamos pressionando com força. Bom, também aproveitar aqui para falar do... Deixem um like, se inscrevam. E também começando o clube de membros do canal, para quem quiser dar um apoio extra para o nosso canal e vai ter acesso a aulas exclusivas, videoaulas exclusivas mensais, lives analisando partida dos membros. Quem quiser dar um apoio, agora é a novidade, né? Tá aí, tem o botão de tornar-se membro. Vamos trocar as damas aqui para o final de torres. Preciso dar um respiro para o rei, ou jogar rei F1. F3 ou rei F1? F3 evita torre E4. Vamos jogar F3. Torre E2 eu tomo defendendo o peão de A. E dá a casinha F2 para o rei. Ele jogar torre A8 é extremamente passivo. E eu posso ganhar o peão de D também. Aí ele vai vir atrás do peão de D. Se eu jogar rei E3, ele vai atacar aqui. Como é que vai ser isso? G3. Torre H1, H4. Ele vai atacar o de G3. Eu vou ter que trocar de toda maneira o de A pelo de D. Talvez eu tenha que tomar. Vamos tomar aqui. Ele dá um cheque. Tá interessante para piorar o meu rei. Jogar um rei G3. Acho que... Bom, vamos jogar A4, torre B4, né? Vamos jogar um H4 aqui. E agora... Torre B6, jogar A4. A5. Agora torre D6 ou rei F4. Torre D6, vamos pôr a torre atrás do peão logo. Torre A2, agora eu tenho uma escolha, acho que B4, né? Ele vai jogar D2. E agora eu posso jogar F4 para trazer o rei. Não posso jogar rei F2, que levaria a um descoberto aqui. Mas o plano é rei F3, rei E3, tomar o peão. Se ele jogar, trocar, ele pode jogar torre B2 agora, né? Torre B2, rei F3, toma.
Toma, torre A4, torre D5. É um final ainda complicado. Final de torres com um peão. Talvez eu devesse ter jogado rei F4 até, em vez de F4. Acho que eu piorei um pouco a minha estrutura aqui. Mas vamos ver. A gente está com o peão a mais, vai pressionar aqui. Ele está basicamente dois resultados, né? Só uma pendurada a gente perderia a partida. Mas a gente vai lutar pela vitória aqui. Torre B2, rei F3. Aí ele pode dar um cheque aqui, né? Intermediário. Aí rei E2, toma, torre toma, toma. Mas eu poderia jogar torre A2, colocando a torre por trás do peão. Que seria uma grande vantagem. Mas ele poderia jogar torre A4, aí teria que jogar torre D5 e depois toma lá. Não é tão fácil o final. Contra a torre B2... Talvez eu possa jogar torre D4. Ah, não, mas aí torre toma, né? Torre B2 A6, então. Tá, rei F8. F3. Rei E7, torre D4. Eu acho que ele tá em maus lençóis aí. Agora rei E3. Vamos tomar e pôr a torre atrás do peão. O que faz com que ele vai ter que bloquear com a torre lá. E agora, isso aqui deve estar ganho. Deve estar ganho o finalzinho aqui, hein? F6. F5, peão toma rei F4. Parece muito bom aqui, hein? A torre está presa ali. Ele não pode ir lá com o rei e tomar o peão, porque o rei vai ficar muito longe. Tanto é que ele jogou rei G6, mas aqui está bem perdido isso aqui. Bom, podemos trocar. Rei D5. Rei D5 parece estar ganhando tranquilo aqui, né? Vamos jogar um torre A4, o rei dele não passa. Pode abandonar aqui, hein? A vitória vale 4 pontos, empate a gente perde 4, a derrota 12, mas tá aí, mais uma vitória, 2695. Vamos para análise. Vamos para análise. Vamos lá para análise. Precisão 90.1 a 85%. Precisão boa. Vamos lá, ataque para 9. Vou colocar aqui a análise do Chesscom. 4, D5, peão toma, C toma, C4, esse é o ataque para 9, cavalo F6, cavalo C3. D por C4 é um lance raro, se joga no cavalo C6, E6 ou G6, aqui são os lances principais. Que ele isola diretamente o meu peão, mas acelera muito o meu desenvolvimento. Bispo toma, E6, cavalo F3, A6, roque. E bispo D6 ele já critica, né? Porque o bispo está melhor em E7, já para lidar com a cravada. Torre E1 ele critica, ele fala bispo G5 direto, aproveitando ali a ausência do bispo em E7, mas tudo bem, roque, bispo G5, H6, bispo H4, bispo E7, ele mantém boa vantagem para as brancas, ele perdeu um tempo, né? Bispo B3, ele criticou um pouquinho esse lance tradicional, ele fala de jogar com dama E2 e torre D1 rápido, para preparar D5, que é uma ideia bem típica do peão isolado, você fazer a ruptura D5, como está melhor desenvolvido, vai criar problemas
para ele. Bispo B3 um pouquinho mais lento. É cavalo D5. Um lance que ele critica, perda de tempo. Fala que tem que desenvolver com cavalo C6. Está só um pouco pior depois de dama D3. Toma E7, ele fala para manter as peças com bispo G3, o que é a lógica de quem joga com o peão isolado, tem que manter mais peças para aproveitar a vantagem de espaço, poder atacar depois, né, evitar a simplificação, mas eu queria acelerar aqui o jogo. Agora ele critica, cavalo toma, dama D3, cavalo D5, lance ruim, perdendo tempo. Ele fala para manobrar esse cavalo para D7 e F6 para defender ali a lá do rei. Poderia seguir torre A D1, cavalo F6, cavalo E5. Ainda que é uma posição que as brancas pressionem, né? Vantagem de desenvolvimento, que possibilidade de ataque, o bispo pode vir para C2, cavalo G4 é uma ideia, e até mesmo avançar os peões da ala do rei, não dá para descartar aqui. Mas ele está sólido ainda. Esse aqui foi ruim, bispo C2 ele faz cara feia, preferia cavalo E5. E com a ideia de bispo C2, e se G6 aí teria cavalo por G6 como ideia. Então ele preferia esse, bispo C2, G6. Ele critica aqui, surpreendentemente ele fala para jogar cavalo F6, mas está muito feio aqui agora, ele perdeu muitos tempos, né? Tanto torre A D1 como cavalo E5 parecem bons. A vantagem é de um ponto ali na barrinha, é uma vantagem grande, mas também não é nada decisivo. G6, cavalo toma D5, ele fala cavalo E5 como alternativa para ameaçar sacrificar, mas eu não gostava de cavalo B4, né, atacando a dama para pegar o bispo. Mas ele fala dama E4, e se toma em C2, toma mesmo. Ameaça cavalo por G6, rei G7 e torre E3 na força bruta aqui para atacar. Não me convencia tanto assim deixar ele tomar esse bispo assim. A gente transformou a posição nesse momento numa estrutura com o centro simétrico que eu estou melhor desenvolvido. Tomar de dama é ruim, aí cavalo E5 com ameaça de cavalo toma G6 é decisivo. Então tomou de peão, abrindo o bispo. Agora esse cavalo E5 tem bispo F5. Aí neste momento eu joguei dama D2. Novamente ele fala em cavalo E5, esse bispo F5. Dama B3. Eu não vi este detalhe, que se tomar aqui, eu não tomo bispo, né? Tomo lá em B7. Esse detalhe escapou. E está ganhando aqui material. Para defender a torre tem que dar o cavalo, né? Por exemplo, cavalo D7 ou cavalo C6, eu tomo, já ganhei um peão e a posição avassaladora. Então o cavalo E5 era bem forte aqui. Dama D2, rei G7, cavalo E5, fala que está só um pouco melhor. Cavalo C6, cavalo toma, peão toma, torre AC1 e torre A8. Esse lance perde material, perde um peãozinho. Ele fala que aqui bispo D7, uma micro vantagem só para as brancas. Ele pode defender o peão, tá um peão atrasado ali, a casa fraca C5, peão de A atrasado, mas segundo a máquina tudo é defensável. Torre E8 e bispo A4 foi um bom lance. E agora estou atacando duas vezes lá em C6. Ele jogou bispo D7. Caiu o peão. E trocar as torres facilita, segundo ele. Fala que dama G5, um lance que eu não vi, criava mais problemas. Se eu tomar aqui, eu levo mate, né? Por causa da fraqueza... Perdão, a seta saiu torta, né? Por causa da fraqueza da primeira fila. Mas eu tenho aqui, por exemplo, torre E3, defendendo tudo.
Tá pressionando, mas ele diz que aqui depois de A5 as pretas têm ótimas chances de segurar aqui, mesmo com peão a menos, no final de peças pesadas que a gente chama, né? Dama e torres, ou dama e torre, né? Chama-se final de peças pesadas. Do jeito que foi, acho que ele ficou mais passivo aí. Torre B8, ele prefere jogar rei G8, já para antecipar um cheque aqui. Já a vantagem é grande. Aí B3, ele fala que eu também poderia dar um cheque e tomar em A6. E se tomar em B2, dar um respiro aqui com G3. E a dama está centralizada de uma maneira muito poderosa, né? Se a torre entrar na oitava, tem temas de mate ali. Ele diz que a vantagem é decisiva. Aí eu joguei o B3 mais natural e sólido. Dama E8 vai para o final de torres perdido, segunda máquina. A última chance era tentar o final de damas com torre C8, que é um lance difícil, mas tem algum truque aqui se eu tomar, né? Não, dama G5 para torre C1 ele tem contra-jogo. Mas o melhor a fazer aqui é dar cheque, rei G8, troca, dá um respiro aqui com G3, mas esse final é sofrido aqui para as pretas. Peão a menos, peão de D5 fraco, dama centralizada, tem todas as chances de vitória aqui. As brancas. Aí dama E8, troca. F3, ele preferia levemente rei F1. Torre A1 cheque, rei F2, torre D1, torre A6, torre cheque, rei G3, torre por D4, H4, tá beleza, ele tá dando vantagem decisiva. Ele critica um pouco H5, filha a torre D1, ou torre D2 e depois avançar, mas não muda muito a avaliação. Torre B6 foi bom. Aqui com a ideia de preparar A4, né? Se eu jogasse A4 direto, ele tinha torre B4. E aí a coisa se complica. Eu ia ter que jogar aqui, toma. Torre A3, esse final aqui deve empatar mesmo com peão a menos. Torre D2, A4, D4, F4. Podia jogar F4 já. Ele critica um pouquinho A5, mas mantém a vantagem grande. Ele fala que F4 e F3 direto era ainda melhor. D3, torre D6, tá bom. Torre A2, E4, beleza. D2. E F4 foi capivarada. Nunca é tarde para estragar uma partida, né? Né, Diego? Nunca é tarde. Aqui, ele fala A6. Eu não joguei A6 por torre toma, mas aí eu tomo em D2. Também vou conseguir um final com a torre atrás do peão aqui, né? Com torre B2. Esqueci desse detalhe. Era o meu objetivo quando eu joguei F4, mas deixei passar algo aqui. Era aquele torre B2, né? Ele jogou rei F8, que foi ruim. Mas aqui torre B2 me criava problemas com ótimas chances de empate. O detalhe é que se eu jogar rei F3, ele tem um cheque intermediário muito bom aqui. Se eu jogar rei E2, ele toma. Agora está atacando esse. Se eu tomar em D2, ele joga torre A4. A gente chegou a calcular isso, né, na partida. Torre D5, toma. Agora os peões estão iguais, esse final é empate. Então a conversão não foi muito boa, né? Não foi muito boa. O fato foi ruim. Por sorte ele jogou rei F8, agora a coisa complica. Rei F3, rei E7, aqui está perdido. Ainda dava para jogar torre B2, mas agora é pior, né? Rei E3, toma. Se ele der o cheque agora, o que muda? É que eu tomo direto aqui, né? Consigo manter os peões, inclusive rei C3 é muito forte. Torre toma. Torre D4, a máquina é implacável, né? Não pode trocar. Torre F2, torre A4, torre por trás do peão passado. E aqui vai ganhar.
A rei E7 facilitou, torre D4, agora foi. Rei E3, torre B2. Finalmente a gente chegou no final que a gente queria, agora está bem ganho. Torre B7, A6. A torre fica passiva, não pode se mexer. E aqui está bem perdido esse final. Se tivessem a torre preta aqui e a torre branca lá, seria outra história completamente diferente. Ótimas chances de empate para as pretas. Aqui não, aqui está perdido. F6, F5 tá bom. Se tomasse rei F4 e tá ganho, tem que mexer o rei, rei toma F5. Ele veio com o rei para cá e para a ala da dama apoiar o peão foi o jeito mais tranquilo de ganhar. Torre A4 para ele não passar com o rei. E aí ele abandonou, bem abandonado. Tá vindo rei C6, rei B6, A6, rei B7. O peão vai coroar e ganhar a torre. Bom, esse foi mais um vídeo do nosso canal, na luta pelos 2.700, 2.695, estamos chegando de novo. Estamos na luta para chegar aos 5.000 inscritos, nos aproximando. Começando o clube de membros aí, para quem quiser apoiar o canal. Então, é isso aí, pessoal. Deixa o like também e se inscreva se não estiver inscrito. Valeu, até a próxima.